Olá, sejam bem-vindos a mais um Psicologia Espírita com Joana de Ângeles. A parábola de hoje, ou as parábolas de hoje, foram resultado de uma reflexão que eu tive com esse amigo querido Fernando Garcia. Ele é que, sabendo desse trabalho que nós estamos realizando, fez essa provocação, me instigou e eu trouxe então para nossa conversa de hoje. O Fernando chama essas parábolas sobre as quais nós vamos conversar, ele chama de parábolas da interiorização ou de interiorização, porque são parábolas que nos remetem a esse lugar que nós chamamos dentro do coração, dentro da alma, dentro do ser, dentro da vida, nos leva a esse lugar, a esse mergulho. Então, para nossa conversa, eu vou trazer essas parábolas, alguns trechos, porque são 4 símbolos que nós vamos utilizar hoje. E esses símbolos eles aparecem com uma certa frequência nos evangelhos de Jesus. De várias formas e em várias ocasiões, Jesus falou sobre temas relacionados a esses símbolos. Então, mais de uma vez, por exemplo, ele trouxe a ideia de nos ensinar, de nos esclarecer a partir da analogia, da metáfora da semente. Outras vezes ele falou sobre a pérola, sobre a rede, sobre o fermento. Então são símbolos que se repetem, nós vamos observar que eles estão em vários lugares dos evangelhos. Vamos começar com esse primeiro símbolo, que é o símbolo da semente, que é o mais utilizado. Eu recortei alguns trechos, alguns versículos, só para ilustrar a nossa reflexão e para servir de ponto de partida para a nossa conversa. Então, por exemplo, nós vemos lá em Lucas, um semeador saiu a semear a sua semente. E aí, uma parte da semente caiu e as aves pegaram, porque caiu no caminho e as aves comeram. Outras sementes caíram nas pedras, outras caíram nos espinhos. Então, as que caíram nas pedras não tinha como internalizar, como interiorizar. Então, elas não conseguiram crescer. As que cresceram entre espinhos, os espinhos eram mais fortes e as dominaram. E algumas caíram em terra boa e essas sementes sim germinaram, floresceram e frutificaram, né? E aí a parábola diz que a semente é a palavra de Deus e o terreno é o coração do ser humano. Tem outro trecho que está em Marcos, esse era Lucas capítulo 8, agora é Marcos capítulo 4, e diz assim: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Então fala que a semente ela tem esse poder misterioso. Por quê? Porque o trabalho da semente a gente não vê, porque está velado pela terra. Esse é o valor do símbolo, né? A simbologia da semente. É que ela está maturando, ela está se desenvolvendo sem que a gente consiga observar. É aquela história de que estava lá quieto, é uma palavra também, quieto, sozinho, solitário, e de repente surge um broto. E de repente a vida a vida surge. Então, esse é o símbolo que nós vamos trabalhar hoje. O que em nós é internalizado e depois de um tempo desabrocha na forma de uma vida nova, de uma nova possibilidade, de uma nova potencialidade. Mas antes de desenvolvermos, vamos ver mais alguns trechos. Temos também Marcos
O grão de mostarda. É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Olha que bonita essa imagem. A semente menor de todas não necessariamente é aquela que vai germinar o menor broto, a menor planta, a menor hortaliça, a menor árvore. Às vezes a menor semente gera uma vida gigante, uma vida maior do que outras, né? Então, o que a gente internaliza que às vezes a gente não imagina o quanto vai gerar de benefício na nossa vida, o quanto que vai trazer vida nova, o quanto que vai nos reformar. Às vezes a gente fala, ah, mas isso é tão pequeno, ah, mas é só um livro, ah, mas é só uma palestra, ah, mas é só um estudo, ah, mas é só um pensamento. E às vezes esse pequeno é que vai gerar algo de muito, muito grandioso em nossas vidas. E depois em Mateus, propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, vem o inimigo e semeia joio no meio do trigo. Então, outro símbolo de outra vez a semente sendo simbolizada e mostrando para a gente o quanto que nós precisamos ter cuidado. Porque muitas vezes a gente semeia a boa semente, ou seja, eu escolho pelo meu livre-arbítrio internalizar bons valores, valores que me farão crescer, que me farão ampliar a consciência, que me farão bem. Mas eu não presto atenção, eu me distraio, eu adormeço, eu perco um pouco a consciência no sentido de estar desatento, de não estar prestando atenção. E vem o inimigo que às vezes está dentro de mim, como a gente já falou em estudos anteriores, e boicota, e reprime, e rouba, ou semeia uma semente ruim. Quer ver um exemplo fácil? Quando a gente tem uma ideia, né, e a gente acolhe essa ideia. Ah, eu acho que eu vou fazer um curso novo, me deu vontade de voltar a estudar. É uma semente que acabou de ser internalizada e que, se ela for cuidada, gestada, né, prestada atenção, ela vai germinar e uma nova vida se transforma. Eu me aproprio de uma nova vida, ou seja, eu agora vou ter uma nova formação, um novo ponto de vista, vou saber mais, vou conhecer mais. Mas às vezes, junto com essa semente, vem uma outra. Por exemplo, quando eu não estou prestando atenção e vem aquela voz de dentro de mim e diz assim: ah, mas você não vai conseguir. Ah, não, isso não é para você, você não é capaz. Então a semente veio, a ideia foi internalizada, vou fazer um curso novo e ao mesmo tempo o inimigo, porque às vezes sou eu mesma meu inimigo. Vem e semear, mas você não consegue, isso não é para você, o que você está pensando, isso não vai dar certo. E aí ele rouba, ele mata. Então, o primeiro símbolo que nós vamos trabalhar é a semente. Essa semente que precisa ir para dentro, no nosso terreno da alma, no nosso tecido espiritual. Ele precisa ir para que depois a nova vida seja desabrochada. O broto ganhe vida, ganhe presença na nossa própria vida. Às vezes é uma ideia, às vezes é um conhecimento, às vezes é uma crença, é algo que entra em mim e com o tempo vai me promover novos pontos de vista, novos conhecimentos, novas atitudes. É aquilo que vai transformar positivamente minha vida, gerando, gestando, trazendo novidades. Outro símbolo que a gente vai trabalhar hoje é o fermento. Então eu peguei lá, por exemplo, em Gálatas, né, tem um pouco de fermento leveda toda a massa. A gente usa muito isso, né, para mostrar que às vezes não precisa muita coisa, às vezes uma pequena coisa gera muitas consequências, muitos benefícios, como também às vezes uma pitada de maldade, enfim, de imperfeição nossa é capaz de gerar uma tragédia, de gerar um prejuízo grande, né? Então, pouco de fermento leveda a massa toda. Tem lá também Paulo em 1 Coríntios.
Por isso, façamos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade ou da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Olha que bonito. Porque se o fermento é aquilo que vai fazer o tanto inicial crescer, eu posso fazer ele crescer bem, se o fermento for de boa qualidade, se ele estiver saudável. Como eu posso pegar uma coisa que seria desse tamanho, e se eu colocar lá dentro fermento ruim, aquilo pode levedar, pode se transformar, pode crescer de uma maneira ruim, de uma maneira não saudável, estragada, poluída, intoxicada. Então, do mesmo jeito que eu posso, pela semente, gerar uma vida nova, positiva, como eu posso gerar joio no meio do trigo, percebe que essas parábolas, elas sempre vão ter o aspecto positivo e o negativo? A potencialidade é sempre para o bem e para o mal. O que vai fazer algo ser do bem ou do mal é o valor que eu agrego, não é a coisa em si. Uma semente é do bem ou do mal? Ela não é nem do bem nem do mal. Como eu uso a semente? Para que eu uso? Onde eu coloco? O que eu semeio? É isso que vai dar qualidade positiva ou negativa. Então, uma semente de joio pode atrapalhar uma plantação inteira de trigo. A semente de joio não é ruim, mas quem usou a semente do joio usou de uma forma errada para atrapalhar o trigo, como na parábola. A mesma coisa o fermento. O fermento pode ser usado para crescer uma massa boa, como pode também prejudicar. Pode crescer demais, pode ser pouco e crescer de menos. Não é o fermento que é bom ou o fermento que é ruim. É como eu uso esse fermento, que tipo de fermento eu uso. Às vezes, para uma massa precisa de um tipo de fermento, para outra precisa de outro. Quer ver? Vamos imaginar no nosso um exemplo. Eu tenho um filho que eu preciso colocar um fermento nele de energia, de entusiasmo, de motivação, porque ele, por si só, ele tem um temperamento mais apagado, mais introspectivo, eu preciso dar gás para ele. Eu preciso fazer com que ele receba esse fermento de entusiasmo, de motivação. E às vezes eu tenho um outro filho que é o contrário. O fermento que eu preciso pôr é um fermento que dá uma murchadinha nele, porque senão ele acha que ele vai conquistar o mundo e acaba não fazendo nada. Então ele é aquela pessoa que precisa de, olha, vamos centrar mais, vamos com mais calma, enquanto esse precisa de gás, esse precisa ser diminuído o gás. Então, que tipo de oferta eu faço? Qual é o fermento, que combustível que eu ofereço? Então, para cada caso vai ser um caso. Tem mais um trecho aqui. Em Mateus, e Jesus disse-lhes, adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. O que Jesus está falando? Nem todo fermento vai transformar a massa numa massa boa, saudável. Cuidado. Porque se eu estou ouvindo, por exemplo, recebendo muitas notícias negativas, pessimistas, muita intriga, muita briga, muita violência, eu vou me inflamar, eu vou crescer com esse fermento ruim. O que em mim vai crescer? Pessimismo, desespero, medo, pânico, desânimo. Por quê? Porque eu peguei o fermento disso. Estou me alimentando na minha massa em termos de pensamento, de emoção, eu estou colocando um fermento que é um fermento que gera negatividade, que gera desespero, medo, insegurança. Então, aquilo que eu trago para dentro vai crescer. Por isso que eu tenho que estar bem atento se aquilo que eu trago é positivo ou negativo. Então, de novo, e tem mais um trecho aqui do fermento, que está em Mateus também. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Então, olha que legal. É 1 para 3. Então, às vezes eu tenho 3 boas ideias, mas eu pego um fermento que vai fazer crescer negativo, eu contamino a massa. Como às vezes eu posso ter 3 pessoas, por exemplo, negativas, achando que vai estar tudo errado, e basta uma com pensamento positivo que venha fermentar, entusiasmar
influenciar as outras para que elas quatro se transformem numa boa massa. Olha que interessante. O fermento é tão poderoso que aqui ele está sendo apresentado na medida de 1:3. Então, cuidado, porque aquilo que é capaz de fermentar, de influenciar, pode tanto me motivar e me dar esperança, como me desmotivar e me trazer desespero, falta de esperança. Então, a gente pode pensar que o fermento ideal é aquele que é internalizado em mim, trazendo fé, entusiasmo, vontade, atenção, disposição. É aquilo que me faz crescer nos aspectos positivos. É aquilo que me faz querer mais o que é bom para mim, para o outro e para a sociedade. Quais serão os fermentos que têm sido disseminados hoje pela sociedade, pela mídia, pela moda, pelos costumes? São fermentos que geram vida, saúde, alegria, disposição, fé? Ou são fermentos que têm derrubado o ânimo das pessoas, introduzido medo, violência, brigas? Muita atenção, porque esses fermentos estão sendo jogados aí, disseminados. Mas a gente pode escolher, não quero, esse fermento não vai me fazer bem. Prefiro aquele outro, porque eu vou ser influenciada. Então, por que não escolher que tipo de influência nós vamos receber? Mais um símbolo para a gente conversar, o símbolo da pérola. Esse a gente encontra lá em Mateus, capítulo 13, e diz assim: outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante, que busca pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Então, ele preferiu abrir mão de um monte de coisas que ele tinha para conseguir aquela que era a verdadeira joia. Era o verdadeiro valor. Era aquilo que mais tinha valor. O que na nossa vida mais tem valor? O que mais tem valor na nossa vida merece ser cultivado, ainda que eu tenha que abrir mão de outras coisas que eu também gosto, mas que não são tão prioritárias e valorosas. Às vezes é abrir mão de uma coisa que é passageira em benefício de uma que vai ser perene. Às vezes é abrir mão de uma diversão para cuidar da família ou de algum ente querido que esteja enfermo. É a gente saber cuidar dos valores que a gente leva para o céu e abrir mão das coisas da terra. Tem outro trecho também em Mateus capítulo 7 que diz assim: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça, para que não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Então, o que ele está dizendo? De novo, aquilo que é muito precioso para você, cuidado. Cuidado para você não perder. Cuidado para você não pôr em jogo coisas que são essenciais. Não brinca. Por exemplo, com a saúde. A saúde é uma pérola de enorme valor. Cuidado para não jogá-la aos porcos. O que ele quer dizer? Nada contra os porquinhos, mas quer dizer, não desvalorize cada coisa no seu lugar. Pérola, joia, conteúdo prioritário não combina com coisas passageiras, com coisas que significam coisas da terra, né? O que é, às vezes, deixado de lado, os dejetos, a gente associa muito isso à questão dos porcos na história, porque a gente alimenta os porcos, diz lá na parábola do filho pródigo, com as bolotas, com o que sobra. Então, cada um no seu lugar. Os porcos têm seu valor e nós não vamos discutir isso, mas a pergunta é: não está tendo alguma mistura aí? Você está cuidando bem daquilo que tem valor para você? Você não está deitando aos porcos, você não está misturando, você não está desvalorizando? Então aqui fala dessa pérola para que a gente identifique. E quando a gente fala da pérola,
a pérola mesma, a mesma, aquela que vem lá dos oceanos. Então a gente sabe da historinha, né? Que é uma historinha bonita que a gente conta nas aulas de evangelização, que é uma história de resiliência, porque a pérola ela vem a partir do esforço que a ostra faz para não ser arranhada com as terrinhas, as areias, os grãos de areia que entram e que de alguma forma machucam. Então a ostra envolve aquilo que machuca, de um jeito vai envolvendo com um material que futuramente vai ser a pérola, para que ela fique macia, para que ela não se incomode. Por isso que é a história da resiliência. A pergunta é: o que eu tenho recebido na minha casa, dos meus amigos, da vida, seja lá onde for, que me machuca? Se eu for pérola, se eu for ostra, eu posso transformar isso que eu recebo que me dói, que me é desconfortável, que me é desagradável, eu posso fazer disso uma pérola. Eu posso gerar valor. Eu posso valorizar a experiência se eu souber como lidar com ela. Ao invés da ostra ficar se sentindo coitada, xingando a areinha, pedindo para ela sair, querendo que alguém venha salvá-la, que é o que a gente costuma fazer, a ostra foi lá e se virou e produziu uma pérola. Então, ao invés de reclamar porque o outro me trata mal, porque esse não me valoriza, porque aquele só me explora, porque esse outro me ofende, ao invés de ficar reclamando, esperando alguém vir me salvar, o outro se modificar, que a gente sabe às vezes não vai se modificar. O que eu posso fazer para gerar pérola, para gerar tesouro, valor, para eu crescer com isso? Para eu agregar valor na minha própria personalidade, na minha vida espiritual. Como é que eu cresço a partir dessas experiências? Esse é o lado pérola da vida. É o lado que a gente aprende a azeitar as relações, a engraxar as peças que ficam em atrito. Como é que eu faço para eu não sofrer? Sem fugir, ir embora, xingar o outro, esperar alguém vir me salvar. Como é que eu gero pérola? Então, a gente vê a pérola sendo para a gente esse símbolo de transformação a partir de um trauma, de uma expiação, de uma dor. E por fim, o último símbolo que seria o da rede. Então, nós temos lá em Mateus a seguinte citação: igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar, e que apanha toda a qualidade de peixes, né? Então, isso está em Mateus. E Lucas também fala: e, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Então, fala aqui da parte quando Jesus fala para os apóstolos que não estavam conseguindo pescar, lança a rede aqui, eles lançam e eles recolhem essa grande quantidade de peixes, né, indicada por Jesus. Então, de novo, a gente tem aí esse convite para que a gente, mais uma vez, mergulhe na profundeza, na profundidade, no escuro, no desconhecido, dentro, para resgatar o valor, o tesouro, aquilo que tem, que nos traz benefícios. No caso, agora eu lanço a rede no fundo do mar para poder receber aquilo que vai ser o meu sustento, o meu alimento. É o símbolo do alimento. Então, quantas vezes o nosso alimento está dentro de nós? O alimento que eu preciso está no meu inconsciente. Está lá perdido, preciso ir lá resgatar. Por exemplo, eu acreditar em mim, a minha autoconfiança, que está aí perdida, não sei onde está, mas está em mim. Eu preciso mergulhar para trazer esse peixe que vai servir de alimento para minha autoestima, para minha autoconfiança. Mas aqui também fala sobre essa diferenciação. Essa parábola fala sobre a necessidade de que não é porque você mergulhou e trouxe que aquilo te serve. E aí a gente vê a parte da análise da terapia, que é, depois que você faz esse mergulho e traz um monte de coisas para analisar, conversa com isso, né? Isso tá certo? Isso não tá? Faz sentido? Não faz? Isso é bom? Isso não é? Isso eu quero que continue? Isso eu quero deixar? Eu preciso abandonar um hábito? Eu preciso valorizar um outro? Então, o pescar significa trazer à tona para poder fazer a diferenciação. É o tal do joio e do trigo, também como a gente já falou. Então, mais uma vez, a rede também tem aspectos positivos ou negativos.
né? Percebe que essas parábolas da interiorização, como disse o Fernando, elas propõem mais ou menos a mesma coisa. A ideia é, você pode mergulhar, né, dentro da terra, dentro do mar, você pode mergulhar dentro de você. E ao mergulhar, você pode sair e voltar com pérolas, com alimento. Você volta com uma vida nova desabrochando. Então a semente gera uma árvore, a ostra gera uma pérola, né? Olha que bonito. A rede traz o alimento. Então, são símbolos que a gente vai e resgata e a gente consegue receber. O fermento gera uma massa maior. Então, é sempre isso. Vai para dentro, porque a hora que o negócio voltar para fora, ele volta maior, transformado, renovado, revigorado. E é exatamente essa a função da terapia, da análise. É você mergulhar para você voltar com mais consciência, com mais conhecimento de você, com valores e talentos sendo descobertos, com mais noção do que precisa ser transformado, aprimorado, melhorado. Então, por isso que faz muito sentido o que o Fernando traz, que são as parábolas da interiorização. São parábolas que nos convidam a descobrir o valor, descobrir tesouros que estão escondidos dentro de nós. Bom, vamos então para Joana de Ângeles analisar. Eu peguei alguns aspectos dessas reflexões para a gente poder aprofundar, ratificar, né? Registrar um pouco com mais com um pouco mais de amplitude. E eu trouxe aí o que a gente chama da introversão e da introspecção, porque o convite dessas parábolas é um convite para ir para dentro, né? E quando a gente vai para dentro, a gente vai para o caminho do autoconhecimento. Eu sempre cito, eu acho que eu já citei várias vezes, mas eu acabo voltando nele porque ele vem à mente, o livro O Poder dos Quietos, O Poder do Quieto, O Poder dos Quietos, de Susan Cain. É um livro muito para quem é introvertido, se identifica muito, é como se fosse assim uma libertação para a gente, porque ela traz o resgate do valor do estar dentro. Então, o introvertido e o extrovertido foram descritos por Jung como uma forma de lidar, né, com a vida das pessoas. Ele levantou essas duas grandes possibilidades. O extrovertido é a pessoa que, para lidar com a vida, ela tende a direcionar a sua energia psíquica para o mundo de fora, para o objeto. Então, é alguém que, para resolver seus problemas, vai buscar lá fora instrumento, mecanismo, ajuda. É alguém que, quando está feliz, vai buscar lá fora um lugar para celebrar, comemorar. É alguém que, quando quer conviver em sociedade, gosta de lugares com bastante gente, com sociedade, com trocas. Então, o extrovertido é aquele que direciona a sua energia psíquica para fora, para o objeto, para as coisas. Ele se conecta com esse mundo para fora. E o introvertido é alguém que se adaptou, que se identifica mais indo para dentro. Então, se ele tem um problema, naturalmente ele vai para dentro, silencia, fica sozinho, pensa, tenta entender, tenta encontrar a solução, voltando para dentro. Ele põe a sua atenção, a sua energia psíquica voltada para o sujeito, para si, para dentro. Se ele está com vontade de se distrair, muitas vezes ele pega um livro e senta embaixo de uma árvore e fica olhando a natureza e lendo e pensando sobre a vida. Ele está se distraindo ali. Ele não precisa ir para uma balada, dançar e cantar e jogar purpurina e brilhar. Então, são polos, né? E a gente sabe que tem gradações, mas só para efeito de compreensão, as parábolas da interiorização, elas vão nos chamar a atenção a respeito do poder dos quietos, da introspecção, da introversão. E a Susan Cain faz isso, porque ela diz que nós vivemos uma sociedade hoje que simplesmente valorizou o extrovertido como se ele fosse o certo,
Quantas vezes a gente lê livros que falam assim: eu vou te ajudar a se curar introvertido. Eu vou fazer com que você saia da sua introversão para ser um extrovertido. Mas não, eu posso sim fazer movimentos, como tanto que o extrovertido também tem que fazer movimentos para caminhar também. Polos nunca são bons. O bom é a gente conseguir agregar um pouco de cada lado, né? Mas não que tenha algo de errado com o introvertido. Então, as parábolas da interiorização, elas fazem um convite para a gente experimentar um pouco o lado introvertido da vida. Jesus também falava, vá para um lugar, procura esse lugar secreto, que é entre você e Deus. A gente precisa. Então, quando a gente encontrar alguém que está quieto, pensativo, não vamos olhar para ele como quem estivesse doente, precisando de ajuda. E vem cá que eu vou te levar para balada para você se distrair. Né? Vamos respeitar e valorizar. Não estou dizendo que todo mundo precisa ficar quieto, sofrendo. Não é apologia à depressão. Até porque a depressão está sendo bem mal colocada. A gente está fazendo essa analogia. Se a pessoa está quieta pensando na vida, ela não está bem. Será que não está instalando uma depressão? Por quê? Por que estar triste é estar doente? Estar alegre não é estar doente, mas estar triste é estar doente? Por quê? Se alegria é uma emoção tanto quanto a tristeza. Então é essa provocação, é um pedido de vamos valorizar essa questão do voltar para dentro, de ser de vez em quando introspectivo, de parar um pouco a agitação lá fora e ficar em contato consigo mesmo e tentar se conhecer e fazer uma meditação e estar na companhia só de Deus, né? Estar na sua própria companhia. Então, Joana de Ângeles, nos livros O Homem Integral, capítulo 3, e Triunfo Pessoal, capítulo 4, ela diz: o extrovertido prefere o meio agitado, barulhento, no qual se encontra em perfeita identidade. Ele está feliz ali. Diferindo do introvertido que opta pelo silêncio como essencial para a recuperação das forças e a renovação das atividades a que se dedica. Então, quando você estiver muito cansado e para você o descansar é ficar quieto ouvindo uma música clássica, tudo bem, você não é deprê por causa disso. Se você estiver cansado e para se distrair quiser ir para uma balada, tudo bem. Você também não é alienado. É isso que é autoconhecimento. É o que eu preciso. Não é porque os outros falam que descansa de um jeito ou descansa. Cada um descansa do seu jeito. E a gente precisa aprender a respeitar o cada um. A gente tem falado tanto, mas parece que a gente não entende o que isso significa. Então a Joana diz: o extrovertido gosta de uma coisa para distrair, descansar, o introvertido de outra, e tudo bem, né? Ok, isso. Depois ela diz: a introspecção ajuda-o por ser o processo de conduzir a atenção para dentro, para a análise das possibilidades íntimas, para a reflexão do conteúdo emocional e a meditação que lhe desenvolva as forças latentes. A introspecção cria o clima de segurança emocional para a realização de cada ação de uma vez e a vivência de cada minuto no seu tempo. Ajuda a manter a calma e a valorizar a sucessão das horas. Então, Joana está dizendo assim, que a introspecção, a minha pergunta é, quem que não precisa de um momento? Quem que não precisa de um momento em que a gente conduza a atenção para dentro, em que a gente analise nossas possibilidades íntimas, em que a gente reflita sobre os nossos conteúdos emocionais, em que a gente faça uma meditação, uma oração para desenvolver forças? Quem é que não precisa de um momento desse? Então, mesmo que eu não seja introvertida e que eu seja extrovertida, a introversão, a introspecção, eu procurar de vez em quando um espaço só para mim, um tempo só para mim, isso é saudável. É ser semente, é ser pérola, é ser rede, é ser fermento. Todos nós precisamos de um tempo para dentro para permitir a potencialidade de se desenvolver, se ampliar, fermentar, ampliar, transformar e germinar. Então é importante a gente trazer para a nossa vida essas analogias. Eu preciso ser semente, eu preciso internalizar sementes, eu preciso ser ostra que transforma o trauma em oportunidade, em valor.
Eu preciso mergulhar para dentro para saber que peixes que eu estou trazendo do meu conteúdo do inconsciente. É essencial, mesmo o extrovertido vai precisar fazer isso, né? Então, Joana fala a respeito também nesse finalzinho do tempo, porque também não é assim, então tá bom, eu preciso ir para dentro, fala logo onde que tá esse lugar, deixa eu já mergulhar, eu já saio, eu já resolvo, não é assim. A semente não demora, a gente planta, eu planto e às vezes assim, eu esqueço da planta, eu acho que já nem deu. Isso aconteceu aqui faz pouco tempo. Eu plantei uma semente de baobá. E a semente de baobá, eu plantei várias. E quase todas germinaram. E teve um vaso que eu falei, esse daí não foi. E passaram-se meses. E de repente ele apareceu. Percebe? Mesma semente, vinda do mesmo fruto, plantada com as mesmas terras, porque era a mesma quantidade de terra do mesmo lugar, no mesmo momento, tratada da mesma forma. As irmãs dela estavam com pressa. E teve uma lá que precisou de mais tempo. Então, a semente precisa de tempo. O fermento precisa de tempo. Não adianta pôr o fermento e já querer assar o pão. Deixa lá, cobre, né? Põe o guardanapo, deixa quietinho. Quando você volta, o negócio tá grande. Agora sim pode ir pro forno. A rede, não adianta também se não tiver paciência de pescar. Às vezes não é aqui. Jesus fala, joga mais para lá porque não é desse jeito. A ostra, ela não produz a pérola num toque de mágica. Então, Joana fala sobre o tempo. E aí, no livro Plenitude e no livro, capítulo 6 e Em Busca da Verdade, também capítulo 6, ela diz assim: a paciência, em razão disso, é relevante pelo significado de criar condições no tempo próprio para cada realização. Nem a postergação do labor, tampouco pressa e reflexão que não conduzem aos resultados que se esperam. O tempo rápido, em razão da necessidade de a tudo participar, de estar a par das ocorrências, asfixiando a liberdade de pensamento e de movimentação, culmina em tormentosa ansiedade e frustração dolorosa empurrando para o abismo. Então, Joana está chamando a atenção para a gente respeitar. O tempo tem um trabalho a ser feito. Trabalho leva tempo para dar fruto. Tudo precisa do processo, não tem salto. Existem fases, etapas que precisam ser respeitadas, né? Então, ela nos chama atenção, nem imediatismo, quero rápido, quero logo, se demorar muito já não me interessa, porque o apressado vai comer cru e quente, se comer ainda, né? E nem tampouco essa procrastinação, deixa, mas depois eu tenho o tempo todo do mundo. Então, muito cuidado. O imediatista é aquele que acha que controla tudo, que quer brincar de Deus, que gosta do que é superficial, gosta daquilo que é rápido, pode ser de qualquer jeito, desde que seja logo. Ele abre mão do que é profundo, ele abre mão do que é elaborado, ele abre mão do que é complexo. Só que as coisas mais gostosas são essas. É aquilo que demora para ser feito, porque exige uma sequência de etapas. Então, o imediatista, ele está sempre na superficialidade. Ele está sempre se contentando com qualquer coisa, com pouco, com aquilo que tiver na frente. Não é bom. Ele vai perder muita chance de coisas profundas, elaboradas. Isso a gente fala na alimentação. Fast food é interessante, a gente ganhou muito tempo na vida. Agora, não dá para dizer que um fast food substitui uma comida caseira, feita no tempo, com a dedicação. Não dá, aquilo lá é rápido, vamos, linha de produção, é tudo. Tem a sua função, mas não necessariamente consegue competir com essa que demora às vezes um tempo para curtir. Você pega aí um presunto, um prosciutto italiano, um presunto espanhol, quanto tempo para que aquilo fique naquela qualidade de sabor, né? Então, o imediatista não vai conseguir curtir isso. Mas aquele que também procrastina é quem que procrastina? É às vezes a pessoa que não quer pôr a energia que precisa naquilo para aquilo acontecer, como se fosse assim, tô cansada. Aí é uma pergunta que a gente pode fazer. Por que eu procrastino tanto algo?
Será que está faltando energia? Faltando não, porque quantidade de energia que a gente tem, psíquica, energia psíquica, a gente não perde, como a gente não ganha. É um sistema fechado. Só que, se eu pego a minha energia psíquica e coloco num lado, talvez falte para o outro. Então, muitas vezes a pergunta que a gente vai fazer é assim: eu estou procrastinando tanto essa tarefa, será que eu estou gastando muita energia com outras e talvez eu não precisaria? E está faltando para essa que de fato eu precisaria? Então, a gente costuma usar a seguinte figura de linguagem: imagina um palco e eu tenho um holofote. E eu tenho várias cenas dentro desse palco, né? Tem uma cena aqui, tem outra cena montada lá, um cenário. Quando eu coloco o holofote voltado para um cenário, é aqui que eu estou vendo, é aqui que eu estou assistindo, analisando, trabalhando. E esse cenário que está aqui está esquecido, está de lado, está deixado, porque não tem uma luz jogada para ele, eu nem sei o que está ali, está apagado, está escuro. Esse lugar do palco não está sendo trabalhado. Isso é procrastinar. Muitas vezes isso é procrastinar. Ao invés de eu pôr um pouco de holofote para cá, um pouco para cá, um pouco para lá e conseguir movimentar todos os cenários do meu palco, da minha vida, eu só coloco aqui, eu só fico prestando atenção nisso, eu só quero isso, eu só falo disso. Então é óbvio que não vai sobrar energia para aquilo. Então, às vezes, a pergunta que a gente vai fazer é: será que tem alguma coisa que eu ando fazendo demais que nem precisaria fazer tanto? Ando gastando muita energia, muita atenção, energia no sentido de atenção. Tô pondo minha atenção muito numa coisa, sendo que nem precisaria, e está faltando para outra. Às vezes, a procrastinação, ela, ela pode ser também uma questão psicológica, no sentido de: se eu fizer isso, pode ser que a minha vida mude. Ai, que medo de mudança. Se eu fizer isso, talvez eu não consiga e eu tenha que lidar com o fato de não ter conseguido. E aí eu posso ser que eu fique com um conflito. Então, às vezes é medo, às vezes é acomodação, porque eu já sei onde eu estou. Eu vou gerar novidade, depois eu não sei se eu vou lidar com a novidade, mudança. Ou eu vou tentar fazer e depois se não der certo, eu vou ter que admitir que eu não consegui. Então, às vezes é esse medo que a gente tem do que vai gerar aquilo que eu venha a fazer. E aí eu procrastino, porque eu não quero enfrentar o resultado. Então, procrastinação, e eu estou parando um pouco nesse tema porque foi uma questão que me foi apresentada nos episódios anteriores, alguém me trouxe isso, e qualquer hora a gente volta com mais detalhes ainda nesse tema, porque ele é recorrente, as pessoas falam, perguntam sobre isso. Por que eu procrastino? Por que eu demoro? Por que eu não tenho energia para fazer? Muitas vezes é porque eu estou gastando a minha energia com outras coisas e eu posso redirecionar, outras vezes é porque eu estou inconscientemente evitando algo porque eu não posso achar que eu não vou dar conta. E aí o convite é: se arrisca. O máximo que pode acontecer é não dar certo e tudo bem, todo mundo passa por isso. Às vezes, trazendo consciência, eu consigo fazer. Às vezes, eu não estou fazendo porque inconscientemente eu estou me boicotando. A hora que eu paro para prestar atenção, eu vou lá e faço, e às vezes nem é tão ruim quanto eu tinha imaginado. Quase sempre é assim, né? Quase nunca é tão ruim. Bom, então Joana fala a respeito do tempo, da necessidade da gente respeitar o trabalho que o tempo precisa operar. Outra coisa que tem a ver quando a gente fala com esse mundo de dentro, com esse mergulho para dentro, é a questão do sacrifício, sempre no sentido de um ofício sagrado, de uma disciplina, não no sentido de sofrimento, de punição, né? Mas é um valor de você. Sabe quando você vai para academia e você sai assim esgotado, suado, morrendo de cansaço, mas é uma satisfação, porque foi um sacrifício bom, com um benefício. Na verdade, foi uma disciplina que eu coloquei para minha própria saúde. Isso a gente pode ampliar para todas as áreas. Do conhecimento, do autoconhecimento, do trabalho, da família. É esse sacrifício de fazer algo em benefício de uma de um de um de um de algo melhor, de uma transformação, de uma amplitude. Só que isso não vem de graça, vem com base em trabalho, em sacrifício. Então, Joana de Ângelos, no livro Jesus e Atualidade, eu peguei tanto no capítulo 8 quanto no 12, ela fala a respeito desse dever. Ela diz: o dever que te impõe renúncia e sacrifício
também te alça a harmonia, liberando-te dos conflitos e das dúvidas, né? Ao mesmo tempo em que eu me canso, ao mesmo tempo eu também me transformo e cresço. A humanidade sobrevive graças aos seus homens responsáveis que trabalham continuamente em prol do bom, do belo e do ideal. Eles se destacam pela grandeza das suas realizações cimentadas no sacrifício pessoal. Eu não poderia deixar de trazer a maior homenagem à maior pessoa que já passou, que é o nosso modelo e guia, que é Jesus. Ele fez o maior sacrifício por amor à humanidade. Ele veio mostrar na carne como é viver aqui. Ele veio nos ensinar pessoalmente. Ele veio nos ensinar a pescar, a sermos pescadores de almas, né? A nos pescarmos uns aos outros, a valorizarmos esses peixes que saem, que somos nós próprios, ou que são os conteúdos que estão também no nosso mundo interior. Então, como que é ser o valor do sacrifício? Eu lembro também daquela frase famosa de Antoine de Saint-Exupéry, nas palavras do Pequeno Príncipe: é preciso que você seja capaz de suportar uma ou duas larvas, ou lagartas, se você quiser conhecer as borboletas. Então, se você falar, lagarta não, tudo bem, mas eu não vou ver o resultado daquela transformação, porque aquilo ali é um processo. Então, se eu não tiver a coragem, o sacrifício, o trabalho de enterrar a semente, de introduzir o fermento, de lapidar e elaborar uma pérola, se eu não tiver coragem de me sacrificar lançando a rede para saber que tipo de peixe eu vou arrecadar, se eu não tiver esse sacrifício de trabalhar por mim mesma, provavelmente eu não vou ver tão cedo os benefícios da transformação, da amplitude. Então, como seria a gente se sentir semente na terra? Tenta imaginar, vamos literalizar. Vamos imaginar que eu sou uma semente, eu estou dentro da terra. Não deve ser uma coisa agradável. Você está enterrada. Só que ao estar nessa condição, isso me estimula à superação. Para eu sair daqui, eu preciso brotar. É o que Joana de Ângeles fala do deutropismo, que é essa atração em direção a Deus que o nosso espírito sente. Nós estamos aqui encarnados dentro da carne e precisamos desabrochar em direção à luz, a Deus, à perfeição. Então, imagina o que é ser semente na terra. Não deve ser gostoso. Imagina você ser fermento dentro de uma massa, tendo que fazê-la crescer. Imagina o trabalho de se transformar a terrinha que entra na ostra em pérola. Imagine o sacrifício de jogar a rede ao mar, trazer, separar os peixes, as qualidades. Tem trabalho, tem ópera, tem obra, tem sacrifício, tem ofício sagrado. Então eu não vou ter como fugir do respeitar o tempo, a paciência do tempo e também o valor do sacrifício. O trabalho de mergulhar para dentro é um trabalho que vai requerer de mim essa paciência, esse respeito às etapas, uma coisa de cada vez, não é de hoje para amanhã. Não adianta entrar em terapia achando que em 2 semanas, 2 meses e às vezes nem 2 anos a gente vai conseguir entender um pouquinho. Às vezes precisa de anos para começar a cair ficha. Precisa de tempo, precisa de trabalho, precisa de sacrifício para que a gente possa se superar, né? Então, diante das dificuldades da vida, quando a gente estiver se sentindo semente, quando a gente estiver se sentindo ostra, que a gente se lembre que nós estamos diante de uma grande oportunidade de superação, de transformação, de germinação. Lembra que esses grandes personagens da Terra que nos serviram de modelo e de guia, nenhum deles se privou de ser semente, de ser ostra, transformando pérola, aquilo que recebia em pérola. Jesus fez isso. O que nós oferecemos para Jesus? E ele conseguiu transformar todas as experiências negativas que a gente lhe ofereceu. Nós acusamos, nós perseguimos, nós crucificamos, e ele transformou tudo em pérola. Então, que a gente aproveite a oportunidade quando a gente tiver e que a gente mergulhe para dentro,
sempre sabendo que isso é oportunidade de germinar, de transformar, de ampliar, de aprender, de crescer, de gerar nova vida. Isso é interiorizar para sair uma nova versão maior, amplificada, aprimorada de nós próprios. E um dos personagens fez esse caminho de interiorização e Divaldo fala em algumas das suas palestras sobre esse personagem, a história dele merece ser conhecida, São João da Cruz. E ele homenageou o mundo interior, esse mundo escuro que ninguém gosta de estar quando a gente se sente semente dentro da terra, quando a gente se sente sozinho, perdido, esquecido, abandonado, quando o mundo parece que está tão escuro. E ele homenageou essa etapa, porque ele percebeu o quanto que existe de oportunidade de crescimento, de iluminação nesses períodos negros da nossa vida. E ele usou essa expressão, escreveu um poema lindíssimo que merece ser procurado na internet. Nós vamos encontrar ele na íntegra. E eu vou ler um trechinho minúsculo aqui, mais para provocação e como se fosse realmente essa homenagem a ele, que teve a coragem de falar da noite escura da alma, não como quem lamenta ou quem se acha um pobre coitado que está sofrendo, mas como quem se sentiu como oportunidade de crescimento e de iluminação. São João da Cruz se iluminou dentro da prisão. Foi ali que ele escreveu os seus livros tão profundos, A Noite Escura da Alma. E apesar de estar ali enterrado, interiorizado numa cela, ele a partir dali cresceu em espírito. Quantos não foram os personagens da Terra que, ao serem perseguidos, aprisionados, condenados, foi quando eles se transformaram de fato em quem eles viriam a ser, essas grandes personagens da história, justamente por terem sabido enfrentar a noite escura da alma. Um trechinho só, para deixar aqui a provocação. Ó, ditosa aventura, já começa aí. Quem é que está enfrentando uma dor, uma doença, uma perda, um conflito, uma depressão, e que olha para essa situação e fala: ó, ditosa ventura! Que ventura! Eu estou sofrendo, está doendo, estou desesperada. Ditosa ventura? Então, é porque ele era essa alma nobre que já era capaz de enxergar o benefício de estar dentro, no escuro, sozinho, sofrido. Ele já sabia que dali, se ele soubesse aproveitar a oportunidade, ele sairia renovado, ampliado, aprimorado, iluminado. Então ele diz: ó ditosa aventura, na escuridão velada, estando já minha casa sossegada, eu, acalmado, estando já minha casa sossegada, em noite tão ditosa, e num segredo em que ninguém me via, nem eu olhava coisa alguma, sem outra luz, nem guia, além da que no coração me ardia. Essa luz me guiava com mais clareza do que a do meio-dia, aonde me esperava quem eu bem conhecia, em lugar onde ninguém aparecia. Ó noite que me guiaste, ó noite amável, mais do que a alvorada, ó noite que juntaste amado com amada, amada já no amado transformada. Se vocês me permitem, eu gostaria de fazer a minha interpretação, mas é preciso que cada um mergulhe aqui nesse poema e deixe que seu coração fale. Qual é a sua interpretação? A minha, eu senti que a amada era ele, a própria alma, e amado era Jesus, símbolo da luz, símbolo de Deus em nós. Então, ele diz que quando ele estava nessa aventura escura, dessa noite velada,
Nesse lugar em que a gente se sente abandonado, perdido, sozinho, esquecido, ninguém o via, ninguém me via. E nem ele olhava coisa alguma, porque eu não estava olhando para fora. Fora estava escuro, a questão era eu comigo mesmo, né? Mas nesse lugar escuro, em que ninguém me via e nem eu via nada, existia uma luz que era um guia. E essa luz, ela era mais potente do que a do meio-dia. Que luz é essa? É essa luz que nós encontramos quando a gente mergulha, quando a gente tem coragem de mergulhar para dentro. É o que Joana fala, mergulhe no seu inconsciente, porque lá existe a possibilidade de você dourar as sombras, transformar em ouro, em luz. Então, ele diz assim: nesse lugar onde ninguém aparecia, porque ele estava sozinho e solitário, introspectivo, ó noite que me guiaste, ó noite amável, mais do que a alvorada, ele aprende a gostar desse lugar escuro, sombrio, solitário, mais do que do alvorada do dia. Porque a alvorada do dia nos chama a olhar para fora. O dia tá lindo lá fora, eu estou preocupado com as coisas lá de fora. Mas quando tudo lá fora se apaga, não me resta outra alternativa senão olhar para dentro. A luz já não está mais fora, preciso encontrar lá dentro. E aí ele diz que é essa noite que juntaste, ó noite que juntaste, amado com amada, amada já no amado transformada. Não é Paulo dizendo, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim? Paulo viveu a noite escura da alma, sofreu, penou, trabalhou, se sacrificou e disse também que no fim a amada já estava transformada no amado. A amada e o amado se juntaram na noite escura da alma. Nós e Jesus e Deus. Então, para finalizar, no livro Atitudes Renovadas, Joana diz no capítulo 7: todos os grandes missionários da humanidade atravessaram sem queixa a noite escura, nos respectivos labores a que entregaram a existência, o que permitiu a São João da Cruz escrever o seu magnífico livro a respeito. Aquele que não consegue vencer a noite escura, dificilmente conseguirá saudar a madrugada de luz que chega após a sombra aparentemente vencedora. Que sejamos nós as sementes a sairmos da terra, buscando luz, buscando Deus. Que a gente seja também esse fermento, mas que levê da massa para ela crescer em saúde, em experiências positivas. Que a gente seja como a ostra, que é capaz de receber as expiações dos traumas da vida, transformando-os em valor, em pérola. E que a gente tenha coragem de fazer esse mergulho, de lançar a rede em nós próprios, para colher nossos próprios conteúdos e assim poder separá-los, organizá-los e conhecê-los, conhecendo-nos a nós mesmos. Muito obrigada!